as imagens em relação a isso, as pessoas estão buscando muitas imagens em relação a isso. O Hamas acabou reconhecendo a morte do líder e diz que a guerra não acaba e que não vai libertar os reféns. O Hamas confirmou hoje a morte do seu líder, Yahya, que é assim que fala, não sei como é que fala o nome dele, Sinwar, que foi feita, essa morte que foi, né, cometida por soldados de Israel. O Hamas diz que a morte aconteceu, que foi justamente uma morte feita por os soldados de Israel, mas diz que o grupo não será derrotado. Sinwar, procurado há mais de um ano por Israel, ele era considerado o mentor do ataque do 7 de setembro de 2023. A autoridade do Hamas diz que Sinwar morreu de cabeça erguida. Um vídeo foi divulgado pelas Forças de Defesa de Israel, mostrando o líder do grupo extremista momentos antes de ser morto, encarando um drone israelense. Não sei se a gente tem essas imagens ou se são essas que a gente está mostrando aí nesse momento. Acho que são essas, né? Mostra justamente o momento antes de ele ser morto, e aí ele encara um drone israelense tentando acertar com uma tábua de madeira. E aí o que diz, inclusive, a nota do chefe do Hamas em Gaza, ele diz que ele encontrou o seu fim de pé, bravo, com a cabeça erguida, segurando sua arma de fogo, atirando até o último suspiro, até o último momento de sua vida. Ele acrescentou que Sinwar sacrificou a sua vida pela causa da libertação do Hamas. As autoridades do Hamas dizem que o grupo não será derrotado com a morte dele. As forças de Israel já mataram pelos 14 líderes do Hamas e do seu aliado Hezbollah desde o início do 7 de outubro. Por outro lado, o Israel comemorou essa morte e isso também tem sido aí sendo muito explorado pelas redes sociais. Israel diz ter feito exame de DNA para confirmar a identidade. Um laboratório de Jerusalém analisou a arcada dentária para chegar ao resultado. Soldados não sabiam que estavam atirando contra Sinwar. Eles estavam em patrulha quando viram 3 homens fugindo de casa e acabaram encontrando ele nessa varredura, e assim foi a morte desse líder do Hamas. A gente está em contato neste momento com o professor de Relações Internacionais da PUC, que já está aqui conosco, professor Reginaldo Nasser, para falar sobre o impacto dessa morte. Olá, professor. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, Thales, Josias, sempre um prazer estar aqui com vocês. O que representa a morte desse líder do Hamas? Foi ele mesmo o mentor do 7 de outubro? Olha, Fabíola, esse acontecimento, cada parte, cada ator vai aproveitar para colocar aí as suas posições, né? No fundo, todo mundo sabe, em primeiro lugar, morrer um líder não vai desestruturar o grupo. Centenas de exemplos aí na história para mostrar isso. Ele pode ter sido, vamos dizer, o cérebro dos ataques do dia 7, mas obviamente, se ele não fosse outro faria, né? Então, isso é natural que ocorram, né, essas interpretações, personalizando os fatos, os acontecimentos e as consequências. Mas o fato real é o seguinte: hoje há, a partir da morte dele, um certo ambiente, vamos dizer, internacional, que tenta aproveitar e avançar na negociação, né? A Kamala Harris, claro, ela está em campanha, mas ela deu uma declaração ontem já, dizendo que agora é o momento para fazer o acordo, né? É justamente em relação a isso que eu estou dizendo. Quer dizer, exagera-se o papel dele, mas com um propósito, para dizer, olha, ele está eliminado, então vamos fazer o acordo. O Ariel Sharon deu uma declaração ambígua, né? Ele diz que não tem nada, que a guerra vai continuar, e depois, lá no meio da declaração, ele fala que é o começo do fim da guerra. Isso também é natural de todos os líderes deixar a ambiguidade para jogar com isso, né? O Biden também deu declaração, Macron. Então, tem um certo ambiente para tentar que faça que as negociações ocorram.
Mas há muitas variáveis aí, inclusive uma variável interna a Israel, a composição do governo do Netanyahu. Então, ainda que o Netanyahu sinalize para algum tipo de negociação, e acredito que é por isso que ele não foi tão explícito, a ala, a extrema-direita, mais radical, certeza não vai querer. Né? Então, ou seja, tem variáveis internacionais, das relações de poder internacional, e tem as variáveis, vamos dizer, domésticas, variáveis internas. Mas é um momento que se espera tentar retomar as negociações da libertação dos reféns e o cessar-fogo e o fim desse processo de genocídio ou limpeza étnica. Agora, professor, raciocinando com a lógica, eu estava vendo, inclusive, essa entrevista a que o senhor se referiu, da Kamala Harris, e ela, como candidata, ela faz acenos para os dois lados, fala, elogia a ação do exército israelense e, ao mesmo tempo, diz, olha, encontramos um ponto em que é possível agora negociar o cessar-fogo e tal. As pessoas não falam nem em paz mais, né? Só falam em cessar-fogo, porque paz Isso. ninguém cogita nessa hipótese de paz. Agora, o que eu queria lhe perguntar é, do ponto de vista objetivo, se não é um otimismo exacerbado imaginar que o Netanyahu vai utilizar a morte, a execução do Sinwar como um pretexto para dizer, olha, obtivemos uma vitória tão maiúscula que agora já podemos, sim, negociar o cessar-fogo. Estão lá ainda os reféns, essa morte aguçou o radicalismo, que já é extremo do Hamas, e também não há ali nenhuma disposição, vamos entregar os reféns assim. Não é um otimismo exacerbado. A manutenção do conflito hoje não serve aos interesses das duas partes envolvidas mais diretamente no conflito, o Hamas e o Netanyahu. Dá a impressão que o Netanyahu está se segurando no cargo graças a esse conflito, né? Se acabar, no dia seguinte, começam a contestar a liderança dele, não acha? Não, com certeza. Agora, aí tem uma variável, José, importante, que aí que a gente está. Eu sei que você disse é correto, mas tem uma variável que a gente precisa colocar, são as eleições norte-americanas. Porque, veja só, há cerca de 4 dias, uma organização de árabes muçulmanos americanos, que existe desde o final da década de 80, ela declarou formalmente que não apoia nenhum dos candidatos. Essa organização sempre apoiou os democratas, sempre. Então, a Kamala, o Partido Democrata, Biden, estão sentindo isso, que esses não são muitos votos, mas justamente uma eleição apertada dessa, isso possa contar. Então, ou seja, qual a hipótese que eu estou colocando da questão do otimismo? Quer dizer, caso isso avance, esse processo de negociação, a Kamala não vai ser só voto da população árabe muçulmana. É bem provável que ela ganhe a eleição. Quer dizer, aquela que conseguiu levar o processo de cessar fogo e assim por diante. Então, eu acredito que a variável continua. A variável principal são os Estados Unidos. Aí é que está. Então, vai depender da disposição dos Estados Unidos levar. O Biden tem feito retórica a todo momento e continua enviando armas, todo mundo sabe disso. A eleição americana é 5 de novembro, né, professor? Parece pouco Sim. tempo, né, para a obtenção de um acordo dessa magnitude, não lhe parece? Não, acredito que não. Como você disse, ninguém está negociando Estado palestino, ninguém está negociando paz. São duas coisas. A entrega de reféns e cessar-fogo. Isso eu acho que acredito que não seria demorado, né? Basta ter um acordo, basta ter. E as mediações aí do Catar, da Arábia Saudita e tudo. Então, eu acredito que a aposta é nisso, das eleições. Porque se não fosse isso, isso não ia nem ser cogitado essa possibilidade de algum tipo de acordo. Professor, mas havendo cessar-fogo, provavelmente, abrindo-se a faixa de gás, olhando o que ocorreu lá, vai ser um grande espanto para o mundo, né? Uma destruição total. O Netanyahu está promovendo lá é uma guerra de aniquilação, né? Sim. Fato. E ele já está com processos na ONU, ele matou funcionários da ONU, inclusive, etc. A hora em que se
fizer um cessar-fogo, o Netanyahu estará ameaçado de ser condenado pela justiça internacional, por ter matado tanta gente. Isso não dificulta a que haja, de fato, a que ele queira, de fato, parar a guerra, que haja esse cessar-fogo, o fato dele já ter ultrapassado todos os limites? Olha, Thales, isso eu acho que você está colocando seria válido em outros momentos de outros conflitos. Como já está sendo dito, esse é o conflito onde está sendo mostrado as cenas cotidianas e ao vivo. Então, assim, mesmo que pare, não vai descobrir mais do que já se sabe. São vídeos, são fotos, são testemunhos. Tem uma expressão do direito que eu gosto muito. Ad nauseam, até provocar náusea que tem. Então, quanto a isso, não precisa. Isso você está dizendo era, vamos dizer, no passado. Realmente, quando passava, você começava a fazer os levantamentos. Todo o levantamento já foi feito. Quer dizer, os massacres, o encaminhamento para condenar para genocídio está feito, está feito. Agora, veja, infelizmente, o que eu vou dizer, mas a gente não pode, isso não Deus faz. Com tudo isso, ainda ele tem apoio. Claro, em função da guerra, mas ele tem apoio. Veja, a gente não pode esconder o fato que Israel é parlamentarismo. Quer dizer, se ele não tivesse apoio, ele cairia. Simples assim. Ele tem apoio. Sim, está sendo contestado, não tem dúvida nenhuma, por uma boa parte da sociedade israelense, está sendo contestado pelos judeus em vários lugares do mundo, como Nova York, mas ele se garante lá. Segundo ponto, o processo que está na Corte Internacional foi criticado pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pelos aliados, pela Inglaterra. Então, ou seja, há um outro assunto que vai aparecer, é uma brecha, um dissenso, que nunca houve dessa dimensão, em relação ao papel das instituições internacionais, né? Então, há um dissenso. Outro dia, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha declarou uma coletiva dizendo que Israel tem o direito de atacar prédios civis, porque o Hamas está lá escondido, com escudo humano, aquela história toda. Quando ela fez essa colocação no Twitter, uma grande referência no direito internacional, um judeu, eu estou dizendo isso para não dizer com ele é professor de Harvard, Kenneth Roth, que foi 20 anos diretor da Human Rights Watch, fez a observação para ela que ela precisava estudar mais direito internacional humanitário. Mas o fato é que já há uma interpretação por parte das potências ocidentais em relação ao direito humanitário. Essa coisa vai... Ou seja, além de Gaza, há atenção também para outros conflitos que virão para ver o procedimento. Então, Thales, eu acredito que não. Eu acho que essas questões já estão colocadas e eu acho que não vai ter muita novidade. Os hospitais, as escolas, porque as próprias autoridades israelenses declararam isso, que iam privar de alimento, de água e de remédios. Está no processo da Suprema Corte, tudo citação em aspas e todo documentado. Então, acho que é isso. Eu acredito que não. Eu queria voltar para o assunto do dia. É muito impressionante como as pessoas ficam buscando, né, as imagens desse líder do Hamas, a forma como ele foi preso, e essa informação que foi divulgada pelo The New York Times, né, que os soldados não sabiam em quem eles estavam atirando. Ele está sendo procurado há muito tempo, né, o mentor dos ataques do dia 7, e quando eles chegaram perto dele, eles não sabiam que eles tinham matado. Os soldados que mataram o líder do Hamas não sabiam que estavam atirando nele e nem planejaram esse ataque. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times. Eles contam que a unidade que estava em patrulha lá no bairro de Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde aconteceu, a unidade estava lá em patrulha quando viu 3 homens fugindo de uma casa para uma outra casa. Aí os soldados israelenses atiraram nele e ele acabou fugindo sozinho para um dos prédios. E aí foi o que aconteceu. Um drone foi acionado para procurar ele. Nesse momento, os israelenses ainda não sabiam que esse homem se tratava de Sinwar, um dos principais alvos de Israel, procurado há muito tempo, mentor dos ataques do 7 de outubro.
Sinwar foi localizado dentro de um prédio e os militares abriram fogo contra ele. E aí o vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel mostram justamente ele sentado, segurando uma tábua de madeira, momentos antes de ser morto. Os soldados só desconfiaram que o homem poderia ser ele após uma varredura no local. E ele vestia um colete à prova de balas, tinha uma pistola ali muito valiosa e um exame de DNA acabou confirmando a sua identidade. Israel diz que os soldados não estavam na área para uma operação e não tinha informações prévias de que Sinwar estava no local. Ele era procurado há mais de um ano por Israel, que com o apoio dos Estados Unidos investiu muito dinheiro e reuniu uma grande quantidade de informações para tentar localizado. Fabíola, Oi, pode falar, professor. posso complementar rapidinho? Pode, claro. Não, é isso que você falou, mas tem mais informações que hoje já estão circulando nos jornais do mundo, que tem testemunhas. O Sinwar estava em combate. Houve um combate, ele jogou granada, tanto é que uma delas explodiu na sua mão. Ele está sem a mão aí. Então ele estava com mais 2 combatentes, houve a destruição, os 2 fugiram, ele foi afetado e ele ficou. E isso está circulando e mostrando também, portanto, é o seguinte, porque a versão que tem, eu estou dizendo isso que tem a ver com o que eu falei antes. A versão que se divulga é que líderes do Hamas ficam em Túnez e com escudo humano. O caso dele, as próprias câmeras de Israel mostraram que não é verdade, ele estava em combate. Então, essa justificativa de mortes civis, mais uma vez, não procede. Esses líderes, eles estão em combate, não estão com escudo humano. Então, por isso que é importante também essas informações que foram sendo agregadas agora estão circulando, aí já confirmando o que houve, porque ele está sem a mão, dá para ver uma cena horrorosa aí sem a mão, e o prédio sempre destruído, porque houve um combate, ele jogou uma granada e a outra explodiu na mão. Ô, professor, e aí ele foi aniquilado por isso genético, um tiro de tanque, localizou, deram um tiro de tanque, e aí teve que fazer mostra genética. Na nossa própria reportagem, né, fala quem é Sinwar, né, esse líder do Hamas de 62 anos, que nasceu em Khan Yunis, e ele se uniu ao grupo extremista, tá aqui, ó, que se uniu ao grupo extremista em 1987, pouco após a fundação do Hamas. Pais dele foram alocados para campos de refugiados após a criação de Israel. Eles eram moradores de Ascalon, que se tornou Askelon em 1948. Queria que o senhor falasse um pouquinho quem é esse personagem, hein, professor Nasser? Olha, Fabíola, ele é um personagem que, na verdade, retrata por volta de 70% ou 75% da população de Gaza. 75% da população de Gaza são refugiados. Como é que é isso? Eles moravam em outros lugares. Eles moravam, por exemplo, em Askelon, onde você falou, mudou o nome, é Israel hoje, né? Israel a partir da criação do Estado de Israel. Então, todos eles foram expulsos, né? E aí, quando criou o Hamas, quando o Hamas foi criado, o Hamas não era uma organização, era uma organização religiosa. O Hamas não tinha ação armada ainda, nenhuma, né? E o Hamas cresce em oposição ao outro grupo, que era muito mais bem estruturado, que veio do Yasser Arafat, que era o Fatah, né, que era o LP na época. E o Hamas começou a se contrapor ao LP, dizendo que o LP estava negociando de forma corrupta, estava recebendo dinheiro, que foi o Acordo de Oslo, e o Hamas foi crescendo em oposição ao Fatah e ao LP, né? Então, pessoas ali que nasceram, viveram em Gaza, uma pequena faixa, Gaza, para as pessoas terem uma ideia, de tamanho de Parelheiros. Ela tem mais ou menos 36 quilômetros, né, de longitude, de largura, chega o lugar mais largo lá, mais amplo, é 12 quilômetros. Não dá Rio-Niterói. E lá vivem 2,5 milhões de pessoas. Gaza está cercado desde 2007, por terra, mar e ar. Não entra nada, absolutamente nada lá, e eles não têm contato nenhum com o mundo, né? É uma vida realmente miserável,
E aí o que o Sinwar dizia, não resta nada a não ser lutar. É essa que é a questão. Eu vou Tem tão chamar até pouca as terra para tanto imagens. conflito, né? A gente acabou de receber umas. Fala, Josias. Eu ia fazer uma pergunta, mas pode fazer depois da exposição das imagens, Fabiola. Vamos colocar essas imagens, são imagens fortes, Josias, chegaram agora há pouco. São imagens que foram divulgadas, as forças de Israel divulgaram imagens, esse vídeo da operação que resultou na morte do número 1 do Hamas, o Sinwar, que nós estamos falando agora, o professor Nasser está nos ajudando a entender. Essas imagens mostram justamente esse momento de busca e o que o professor estava narrando. É possível ver um tanque posicionado de alguns metros de distância do local onde o Sinwar estava e atirando contra um edifício. Eu não sei se o senhor quer comentar alguma coisa, professor, sobre essas imagens que foram divulgadas aí que o senhor estava Quero, relatando. Pode falar. quero sim, há uma doutrina já há muito tempo em uso em Israel, e isso reflete muito bem. Dizendo o seguinte: se você tem um inimigo num prédio, destrua o prédio, né? Então revela a questão do, antigamente, o combate, do corpo a corpo, etc. Israel cada vez menos. Então ele joga muito com bombardeio aéreo e tanques. Então daí a destruição das cidades. Inclusive foi criado um termo urbicídio, porque além das mortes, ele destrói a infraestrutura da cidade. Então, acho que isso aí relata muito bem. E veja, se aconteceu dessa vez, deve ter acontecido centenas ou milhares de vezes, e por isso que Gaza está completamente destruído. Quer dizer, atira-se, derruba-se um prédio aleatoriamente, pode ser uma escola, pode ser, né, um hospital. Então, isso tá na Corte Internacional, são ações repetitivas. Então, para caracterizar o genocídio, essas ações têm que ter uma regularidade, né? E é isso que está acontecendo. E tem que ter uma ordem. Então, ou seja, o que eles fizeram, que aconteceu que é o líder, mas aconteceu com outros que não eram líderes, que não eram combatentes, é uma ordem. Eles não fizeram de livre e espontânea vontade. Então, isso reflete muito bem o modus operandi da ação de Israel no terreno. É isso. Vai lá, Uma Josias. curiosidade, professor, o senhor estava falando e me ocorreu, o Sinwar morreu, daqui a pouco tem outro no lugar dele, e ele tem características muito diferentes do Arafat, Sim. cuja atuação resultou na OLP, e o Hamas não se entendia com a autoridade palestina, tinha lá uma divergência. O Hamas, aliás, não tinha nem prestígio na faixa de Gaza, estava sob Sim. contestação na própria faixa de Gaza quando começou a guerra. O que eu queria lhe perguntar é se é possível resumir objetivamente em que estágio nos encontramos. O senhor falava da hipótese do cessar-fogo. Gaza está absolutamente arrasada. Quem administraria Gaza? Aquela hipótese que foi levantada pelo Netanyahu, que era onírica, que todos sabiam que não ocorreria, vamos exterminar o Hamas. Não exterminaram, nem vão exterminar, ao contrário, estão estimulando um ódio que vai dar uma vida longa ainda a esse grupo, né? O que aconteceria numa hipótese de cessar-fogo? Quem administraria Gaza? A organização palestina teria condições de fazer isso com ela própria contestada, denúncias de corrupção e coisas do gênero? Olha, José, são tantos embrólios que, assim, se tiver cessar-fogo, se tiver reconstrução, e vai para esse problemão que você está colocando. Ninguém sabe, porque é isso que você está dizendo. Quem é reconhecido é a autoridade nacional. Tem representação diplomática no mundo inteiro. Mas não tem legitimidade nenhuma com os palestinos, né? Então, por isso também alguns cogitam que, se houver essa união, né, que inclusive aconteceu na China, se reunir na China entre as facções, é como se é o seguinte: o Hamas cuida aí do dia a dia, etc., aparece a autoridade palestina, e o Hamas, no fundo, é que vai ficar, vamos dizer, ter a legitimidade e cuidar da organização, né? Mas também é um outro problema. Quem são os estados, organizações internacionais? Não vai ter, nem se cogita. Esse é outro ponto que eu já volto rapidinho. São os países do Golfo, que têm dinheiro, o Catar principalmente, porque ele tem um bom diálogo, sempre teve com o Hamas, né? E tem com Israel e tem com os Estados Unidos. Então, aí se cogita que as monarquias do Golfo seriam peça-chave nisso, tanto no cessar-fogo como na reconstrução, né? Mas é um imbróglio. Isso aí
vai ser, porque o Hamas, ele era contestado, aumentou o reconhecimento e a legitimidade para os palestinos, porque no limite, mesmo quem não gosta do Hamas, ele que aparece como o defensor do território. É essa a questão. Professor Nasser, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso programa e até a próxima. A Dia vai ter ainda muita repercussão sobre isso. Até. Vai ter.